Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está indo para a nossa terceira aula de soteriologia, onde a gente vai estar trabalhando principalmente o tema da regeneração. Então, só lembrando, na nossa primeira aula a gente fez aquele resumão, né, aquela pincelada entre arminianismo e calvinismo, a maneira como cada uma das correntes entende a salvação, se a salvação é algo aberto para todos, no caso arminiano, se ela é algo mais fechado, como no caso calvinista, suas raízes no agostinianismo, né, os 5 pilares do calvinismo e como o arminianismo reage a tudo isso. Na segunda aula a gente trabalhou um pouquinho sobre os tempos da salvação, como a salvação ocorreu no passado, ocorre no presente e também ocorre no futuro, um pouquinho sobre fé e arrependimento. E hoje a gente vai lidar principalmente com a ideia da regeneração, tá? Uma das doutrinas aí de entrada nas doutrinas dos processos de salvação e falar um pouquinho sobre conversão ali no final. E na próxima aula a gente vai fazer o nosso encerramento com os demais tópicos. Né? A gente vai iniciar com regeneração e conversão hoje e nas próximas aulas, com um pouco mais de calma, a gente fala sobre propiciação, sobre expiação, sobre o processo de justificação, santificação e eu acho que tem mais um ou outro que eu não lembro, mas são estas sequências que a gente tem aí dentro do processo de salvação da alma. Tá? Então, dá início aqui ao nosso slide. Então, a regeneração, a palavra propriamente dita, ela não é uma palavra que ocorre muito na Bíblia, tá? Ela é uma palavra, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ela é uma palavra que só ocorre 2 vezes, conforme eu deixei aí nesse slide, que é em Mateus capítulo 19, versículo 28 e Tito, capítulo 3, versículo 5. Tá? Mateus 19, 28 é uma expressão escatológica. Vamos dar uma olhada nela? Aproveitar que eu já estou com a Bíblia aqui para a gente passar. Eu não estava com ela da última vez, então acabou que eu li só no papel e não coloquei na tela. Então, a gente tem aqui, Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então isso aqui é uma promessa de Jesus aos seus discípulos sobre um período escatológico, sobre o período do fim. A expressão regeneração aqui não está diretamente ligada com o nosso assunto de salvação, né? Tá e não tá, né? Mas ele está falando sobre aquela salvação futura, no dia da vinda de Cristo, quando o nosso corpo ele for regenerado, né? Quando a gente voltar ressuscitado em um corpo aí que também vai ser glorificado, conforme a gente já leu várias vezes em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir ali dos últimos versículos, versículo 50, ali em diante. Tá? E essa regeneração ela não fala sobre a criação do novo ser, do novo espírito no homem. Essa regeneração ela está falando sobre a regeneração do corpo mesmo que se deteriora por ocasião da morte, né? Até hoje, dentro das religiões cristãs, mesmo dentre as evangélicas, o pessoal ainda tem muito aquela dúvida se o corpo pode ser cremado, se não pode, ou coisas afins. Bom, existiram centenas, se não milhares de cristãos que foram queimados desde o primeiro século por ocasião da perseguição romana. Enfim, todo o corpo se decompõe, seja sendo queimado, seja jogado na água, seja enterrado. E aqui Jesus ele traz essa promessa que no tempo do fim, quando todo mundo for regenerado, haveria essa recompensa aí para os 12 discípulos, esses 12 tronos e essa forma de julgamento, né? Então, essa palavra regeneração, ela não é a regeneração que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? A regeneração que a gente vai trabalhar aqui hoje, ela está mais voltada para essa questão de Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, vamos dar uma olhada aqui em Tito. Tito 3. Não pelas obras de justiça que haveis feito,
mas segundo a sua misericórdia nos salvou e pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, essa aqui é uma das vezes aonde a gente ou melhor, é a última vez que a gente vai ver essa palavra regeneração, quando no texto é usado realmente essa palavra, tá? Mas todos os demais versículos que a gente for usando daqui para frente vai trazer a ideia de um novo nascimento, tá? De uma nova vida espiritual que a gente vai estar associando com esse processo de regeneração. Então a gente deixou aí esses dois textos, Mateus 19 e 28, fala sobre restauração no final dos tempos, mas é usado por teólogos universalistas também para se referir à salvação de todas as pessoas boas não alcançadas por evangelho. Lembra? Quando a gente falou sobre universalismo lá na primeira aula, a gente está falando sobre uma linha de pessoas que acredita que todo mundo vai ser salvo, que todo mundo vai entrar no céu, e eles obviamente utilizam alguns versículos para isso, né? Então, quando a gente fala de Mateus 19, 28, quando na regeneração, o pessoal associa muito essa expressão ao fato de que também vai ser regenerado para entrar no céu as pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, as pessoas boas, né? E aí, em Tito 3,5 já está falando sobre a lavagem da regeneração, né? O processo de nascer de novo, que é como o homem ser lavado dos seus pecados. Bom, só um parênteses aqui. Essa questão do universalismo, ela não é apenas enfatizada em Mateus 19, 28. Existem outros textos também, como por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha só se é esse texto aqui, porque a gente não trabalhou muito a questão do universalismo, né? A gente ficou mais no calvinismo mesmo, porque o universalismo ele é uma doutrina menos aceita, mas não menos perigosa, uma vez que ela entende que não existe condenação, né? Não existe inferno para as pessoas. Aqui, Efésios 1, capítulo, versículo 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, a gente já leu esse texto falando sobre o calvinismo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então essa expressão de congregar em Cristo todas as coisas é o outro versículo que os universalistas utilizam para dizer que todas as pessoas vão ser reunidas com Cristo na dispensação, na plenitude dos tempos, no final dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra, tá? Então é um texto reivindicado para provar essa missão tridimensional de Jesus, tá? Essa ideia de que todo mundo vai ser salvo, tá? Então não é um texto assim que é fácil de você ter uma interpretação, mas ele sendo aplicado em contexto com outros textos, você percebe que aqui Jesus ele não está falando sobre salvação de todas as pessoas, tá? Então vamos dar sequência aqui na regeneração. Bom, e aí a gente tem uma sequência de textos, né, aonde a regeneração ela aparece, mas eu gostaria de usar aqui, antes de mais nada, o capítulo 3 do Evangelho de João, tá? Então, a gente vai dar uma olhada em alguns desses textos. Hoje a gente vai passear mais pela Bíblia do que pelos slides. Eu tentei minimizar a quantidade de texto nos slides, porque a gente utiliza bastante a Bíblia para falar de regeneração. João, capítulo 3, é o mais clássico que a gente tem, então é justo que a gente leia. Tá? Versículo 1, né? Aqui já é a introdução. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, né? Foi ter de noite, não queria ser visto por ninguém falando com Jesus, porque os fariseus eram uma oposição a Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. A doutrina da regeneração começa aqui. Jesus ele corta o barato dele e fala, olha,
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele começa com um condicional aqui. Ele já começa a falar de novo nascimento. A conversa parece que vai ficando estranha. Nicodemos ele vai perguntar se o homem pode entrar no útero, um homem velho pode entrar no útero da mãe e sair de novo. Eu não sei se ele entra na metáfora de Jesus, dizendo que é impossível você começar do zero, tanto quanto é impossível voltar para o útero da mãe. É impossível você abrir mão de tudo que você é, de tudo que você sabe, para nascer de novo, assim como não dá para retroceder biologicamente falando e nascer de novo, né, literalmente. E aí ele segue falando, né? E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu digo que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui é um condicional. A doutrina da regeneração ela é importante por conta disso, né? A pessoa ela precisa nascer de novo se ela quiser entrar no reino de Deus. O que nos dá a ideia de que todos estão mortos, né, espiritualmente. O que dá a ideia de que todo mundo está vivendo numa condição de vida que precisa de um novo nascimento, senão a pessoa está completamente inapta para entrar no céu ou para entrar no reino de Deus. Tá? Então esse aqui é o imperativo de Jesus, né? O judeu, quando ele queria reafirmar algo, ele falava uma, duas vezes a mesma coisa. Então aqui a gente já tem essa ênfase. E Jesus ele segue no seu ensino, né? Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de eu ter dito que é necessário você nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí o Nicodemos pergunta como pode ser isso. Jesus ele responde que se ele é mestre em Israel e não sabe isso. E aí a conversa vai seguir. Tá? Então esse aqui é um dos principais textos onde a gente vê Jesus enfatizando essa necessidade de um novo nascimento, que é a base da doutrina da regeneração. Tá? E aí vai ter outros textos muito similares, principalmente em João. Tá? João ele fala tanto nas cartas como ele fala no seu evangelho, o 1,13, falando sobre os filhos de Deus, mas todos quantos, aqui no 12, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Falando que esses homens, esses filhos de Deus, nasceram de Deus, né? Saindo um pouco de João, indo para Paulo, 2 Coríntios 5,17. Estou com a breve impressão de já ter lido esse texto, mas não sei se foi ontem preparando essa aula ou se foi na última aula que a gente teve. Está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tá? Então você pode ver que a palavra regeneração não vai ficar aparecendo o tempo todo, mas sempre vai falar que nasceu de Deus, novo nascimento, nascer do Espírito, nova criatura, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, necessidade de deixar um estilo de vida para trás e viver coisas novas, né? Deixar um estilo de vida pecaminoso. Bom, e vai seguir aí uma série de versículos, né? Eu acho que esses versículos que a gente leu aqui já dá uma boa base para a gente ver como que ele é tratado. Então você tem aqui, por exemplo, vamos se distanciar um pouquinho de Paulo, né? Aqui a gente já leu João, já leu Paulo. Vamos ler Tiago 1,18, ver o que Tiago tem a falar também. Uma daquelas cartas que quase que não entra para a Bíblia. 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, segundo a sua palavra, ele, né, Deus, Jesus, ele nos gerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então a gente tem aí Tiago, Paulo, João, todos eles falando sobre uma nova geração, falando sobre um novo nascimento, sobre uma nova vida que os cristãos eles têm quando tem esse encontro com Deus.
Daí para frente, o que a gente vai ter é uma discussão entre as religiões, novamente, sobre o que é a regeneração, não apenas o que é a regeneração, mas como que ela ocorre, quando ela ocorre, se ela pode acontecer mais de uma vez. Tá? Então, a gente tem aqui algumas ideias sobre como que ela acontece. Ela é uma operação divina, secreta, misteriosa, onde o Espírito Santo concede uma nova vida espiritual ao homem morto em seus pecados. Deus ele cria no interior do homem uma nova natureza, no lugar da velha natureza corrompida. Então, essa aqui é uma descrição muito breve, tá? Mas quando a gente vai para as desavenças teológicas, o calvinismo ele vai mais para um lado, o arminianismo vai para o outro, o catolicismo tem uma outra visão também, tá? Mas o que a gente tem quase como consenso é que a regeneração ela é algo interno que acontece no homem, né? Ela é algo interno que se manifesta em frutos externos. Então, o momento em que a regeneração acontece é difícil de saber, tá? Mas com o tempo você consegue observar a pessoa regenerada, ela dar frutos, ela dá exemplos. Lembra quando João Batista pregava no Rio Jordão, batizando as pessoas? Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, ele estava pregando para fariseus, para líderes religiosos, hipócritas, que tinham aparência de santidade, de piedade, de religiosidade, mas eram homicidas, arrogantes, gananciosos. E João falava: produzam frutos que mostrem que vocês estão arrependidos, porque vocês têm uma aparência de piedade, mas as suas ações não condizem, né? Então, a regeneração ela é algo que é feito por Deus, né, dentro do ser humano, e que quando ela acontece de verdade, a gente não sabe o momento que ela acontece, mas isso se manifesta em frutos. Isso se manifesta em novas ações, isso se manifesta em novas atitudes. Então, de uma maneira clara, a regeneração é isso. Ela é um processo de um novo nascimento, é um processo onde você sente a necessidade de deixar coisas pecaminosas para trás, onde você sente a necessidade de se aproximar mais de Deus, onde você sente sede de Deus e você busca Deus de outras formas, você começa a fazer mudanças e tudo isso são sinais de que algo dentro de você aconteceu. Né? Uma pessoa que vai para uma igreja e começa a fazer mudanças, ela muda o exterior e nem sempre isso é sinal de regeneração. A gente sempre fala sobre aparências, né? Quando uma pessoa está indo para uma igreja, ela pode estar indo porque ela gostou do local, né? Ou por influência de outra pessoa, e ela começa a fazer mudanças de acordo com aquilo que a igreja exige. Isso não significa necessariamente que ela está regenerada, né? As pessoas que estão regeneradas, elas têm um sentimento de novo dentro de si. Elas sentem essa necessidade, né? É algo sincero. Então, muitas vezes você tem duas pessoas, uma do lado da outra, que estão fazendo as mesmas mudanças, mas uma por conta da regeneração que está acontecendo dentro dela, e outra por conta de uma religião nova para onde ela entrou e precisa fazer essas mudanças, mas normalmente essas mudanças elas não são definitivas, elas não são sólidas, elas não duram muito tempo. Né? É necessário de fato um novo nascimento para que a pessoa ela permaneça com Deus, né? Ela se torna algo diferente, ela se torna uma nova pessoa e aquilo vai se desenvolver durante toda a sua vida. Bom, por que operar a regeneração? Aí a gente tem alguns textos que mostram, né, como a gente já leu alguns deles, quem nos gerou. Então a gente leu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, já, dizendo que nós somos nascidos de Deus, então é Deus quem nos gera. Né? João 2,29 é o único que a gente não leu ali. João 2, versículo. Opa! Será que era 29 mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu ainda estou com a minha apostila por perto. Em relação à regeneração, pode ser que seja a primeira carta de João, mas eu prefiro dar uma olhada. É porque eu não conferi, mas
Eu anotei realmente como veio da apostila e eu acho que nós temos um erro aqui. João 2:29. Estou lá, deixa eu ver aqui. João, capítulo 2, versículo. Não vai até o 29, então vamos ver se é em 1 João. Para mim, que eu tinha lido esse versículo já. Mas eu acho que não, já que ele não existe. 1 João. 1 João, não é João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Né? Então aqui uma referência a Jesus, né? Que somos nascidos dele. Então, Deus é quem nos gera, nós somos nascidos de Cristo, o Espírito Santo é quem nos gera. A gente viu na conversa de Jesus com Nicodemos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? Tiago 1,18, a gente é gerado pela sua palavra, né, como a gente leu. Então, a gente tem essas fontes mostrando que a gente é nascido do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da palavra. Tudo isso são referências. Né? Se a gente entende a Trindade como um único Deus, três pessoas, um único Deus, a gente é gerado por esse Deus, pela ação desse Deus que enviou o seu Filho, que morreu por nós, que enviou o Espírito, que nos auxilia nesse processo de regeneração. Tá? Então, a gente tem aqui como um dos pontos, um dos lados por onde a gente sabe que acontece a regeneração. Ele é algo que Deus faz. E aí, os resultados da regeneração, a gente tem aí alguns versículos onde mostram pra gente as ações das pessoas que são regeneradas. A crença em Jesus, não viver na prática do pecado, a prática da justiça, a prática do amor, né? A questão de vencer o mundo que 1 João fala, referente a conseguir escapar da tentação e do pecado, a proteção de Deus. E você pode ver que tudo isso aí está dentro da primeira carta de João, né? Como eu comentei, João ele gosta do tema, né? Então, vamos dar uma olhada rápida em João 5, versículo 1, 4 e 18. Eu já estou aqui em 1 João. Então, capítulo 5. Então, João ele tem algumas expressões que parecem muito radicais, né? Então, ele fala: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, João está falando que aquele que é nascido de Deus, ele crê em Jesus. Aí no 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não no sentido de que nunca pecou, mas no sentido de que voluntariamente evita o pecado, né? Não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tá? Então a gente tem aqui esses versículos de João falando algumas características de quem é nascido de novo. Foge do pecado, vence o mundo, tem fé, crê em Jesus, o maligno não lhe toca. São características. Claro que você sempre vai encontrar pessoas que creem em Jesus, né? Mas não são nascidas de novo. A gente falando de Tiago na última aula em relação a obras ou a fé, vocês viram a citação onde Tiago fala: crês tu, crês em Deus, faz bem, os demônios também creem e estremecem. Então, aqui João ele não está generalizando. Todo mundo que fala que crê em Deus é nascido de novo. Não, a pessoa que é nascida de novo, ela crê em Deus. Né? É a mesma coisa o pecado. Quem é nascido de novo não peca. Não, todo mundo já pecou alguma vez na vida. E possivelmente vai continuar pecando. Mas ela se conserva para voluntariamente não pecar. Tá? Então, aqui são algumas características, né, de pessoas que são nascidas de novo. E aí, para a gente já começar a caminhar para o finalzinho, a gente tem as controvérsias teológicas, né? Em relação à regeneração,
os pais da igreja ainda não tinham uma doutrina muito sólida referente a isso, né? Você tem um período onde o pelagianismo está sendo combatido por Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, e em relação àquela doutrina de que o pecado já nasce no homem ou não, né, da hereditariedade do pecado, que o pelagianismo se opõe, mas você não tinha nada muito sólido sobre regeneração. A gente tem as principais diferenças hoje em dia, século XV, XVI para frente, quando a gente chega no calvinismo, no arminianismo, né? Calvino ele via a regeneração então aí como a santificação e a conversão como um todo na renovação do homem, né? Os mais radicais entendem que a regeneração ocorre antes da fé salvífica, ocorre de uma vez só e de maneira instantânea. Então, como que a regeneração, assim, em poucas palavras, ela fica para o calvinismo, né? Como que é as etapas da salvação para o calvinismo? A palavra de Deus vai ser enviada até o homem, né? Através de várias formas, né? O homem ele vai ter contato com a palavra de Deus. Deus ele vai enviar sobre o homem a sua graça. Eu não lembro se é precedente que a expressão que eles usam, que é aquela graça que o homem ele recebe antes de se converter, tá? Então, como assim? É como se Deus enviasse sobre o homem a operação para que ele creia. Como se Deus abrisse o coração do homem e a mente do homem para que ele creia na palavra que vai ser enviada a ele. Então Deus opera essa graça precedente no homem, envia a sua palavra, e aí é o momento onde acontece a regeneração, onde Deus, e apenas Deus, opera a regeneração no homem, né, para que ele se converta. É Deus que faz o homem nascer de novo, e aí quando Deus ele opera essa regeneração no homem, a partir daí ele pode ter uma fé que a gente chama de fé salvífica, aquela fé que é suficiente para salvar o homem, para mudar a sua vida, para crer e confiar em Jesus, tá? Então, a gente tem esse esqueminha. Deus enviando a sua graça precedente, né? A graça que vai fazer com que o homem receba a palavra, ele envia a palavra, no momento da palavra Deus ele regenera o homem e depois ele vai ter fé para a salvação. Esse é o esqueminha calvinista, tá? O arminianismo ele é sempre sinergista, lembra? Monergista do calvinismo é sempre Deus fazendo tudo. O arminianismo, mais para o lado católico, ele é sinergista, é uma cooperação entre Deus e o homem. Então, o que seria a regeneração? A regeneração ela é algo operada por Deus, mas ela é algo que só é operada por Deus quando o homem está no exercício do arrependimento. É Deus que permite, que faz com que o homem ele nasça de novo. Mas o homem ele precisa se arrepender e se propor a viver um novo caminho, porque Deus não vai controlá-lo nem manipulá-lo a fazer isso. Tá? Então a visão arminiana ela tá muito mais nesse sentido, né? Então, após ouvir o Evangelho, pode ocorrer essa regeneração, e o arminiano também acredita que pode ocorrer mais de uma vez. Ao contrário do calvinista, o arminiano acredita que o homem ele possa cair da graça. Essa é a expressão, né? Então o homem ele é salvo, ele ouve a palavra, ele se converte, mas ele pode voltar ao pecado, né? O que a gente chama de cair da graça, e ainda assim ser condenado ao inferno depois de ter se arrependido. Mas essa pessoa que se arrependeu, se converteu e foi para o pecado, ele pode mais uma vez ser renovado. O arminiano acredita que o homem ele possa então ser regenerado mais de uma vez. O calvinista não. Acredita que uma vez que o homem ele foi regenerado, ele não cai ele não cai da graça, ele não perde a salvação. É a famosa expressão uma vez salvo para sempre salvo, porque o próprio Deus o conserva santo até o fim, tá? Então a gente tem aqui essa separação novamente calvinista-arminiano. Tá? A regeneração para o calvinista é uma vez só, para o arminiano pode acontecer mais de uma vez. Tá? Dentro do catolicismo você tem o vínculo da regeneração com o batismo, e daí aquela expressão regeneração batismal,
né? O catolicismo ele vai vincular o processo de regeneração com o ato do batismo, né? E vai reivindicar alguns versículos para isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos versículos que foram apontados pelo autor. Em Atos 2:38, você tem: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro, ele faz um resumão, né? Ele proclama o arrependimento para os judeus que estão ouvindo a pregação dele, recomenda o batismo, né, que é ensinado por Jesus, e aí ele fala para que é o batismo: para vocês serem perdoados pelos seus pecados, para vocês receberem o dom do Espírito Santo. O catolicismo ele vincula a ideia de que é no batismo que acontece todas essas coisas, esse processo de regeneração. Então, aí a gente tem, dá uma olhadinha em 1 Pedro 3:21. Então, 1 Pedro 3:21, a gente tem que também como verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então essa aqui é a expressão de que o batismo é operante para salvar o homem, né? Operante para esse processo da salvação que é a regeneração, tá? Então tem outros versículos também, João 3:5, que a gente já leu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é um versículo para enfatizar que quem passa pelo batismo nas águas, ele já nasce de novo automaticamente, tá? A objeção que normalmente o protestantismo ou quem não concorda com essa doutrina faz é que o batismo ele é um mero ato exterior, né? As pessoas podem se batizar quantas vezes elas quiserem, que isso não significa exatamente que ela vai ser regenerada, né? Haja visto aí a quantidade de pessoas batizadas em igrejas católicas ou evangélicas que nunca passaram por uma experiência de regeneração, nunca mudaram seus modos de viver, nunca abandonaram o pecado, nunca tiveram qualquer mudança significante em suas vidas após o batismo, tá? Então, o batismo ele é um ato externo que deveria ser praticado por pessoas que passaram por essa ação interna da regeneração, tá? Então, mas é completamente possível que uma pessoa passe pelo batismo, que é um ato exterior, sem nunca ter vivido de fato uma regeneração, esse ato interno, né? Quando a gente pega alguns textos, a gente tem, por exemplo, o ladrão na cruz. Jesus ele está crucificado, tem um à esquerda, outro à direita. O da esquerda vai dizer para ele se salvar, né? Vai cometer lá suas blasfêmias. O da direita vai dizer para ele, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí a gente entende que aquele homem pode ter passado por um processo de regeneração sem nunca ter descido as águas, né? Então é desvinculado um pouquinho essa questão do batismo e a regeneração. Bom, e depois a apostila vai tratar de forma breve, no final da última lição, a questão da conversão, né? Essa palavrinha aí, epistrefo, em grego, tem o sentido de você dar meia volta, né? De você estar andando num caminho e de repente você vira aí 180 graus e pega o caminho inverso daquele que você estava pegando. A palavra conversão ela aparece na Bíblia no Antigo e no Novo Testamento e ela sempre está no mesmo sentido. É sempre de alguém que vivia um determinado estilo de vida e que faz uma mudança extremamente radical, né? Então é a resposta, né, correta para o chamado ao Evangelho, e a conversão ela é sempre sustentada, né, pelo arrependimento e pela fé em Jesus, que a gente já trabalhou aqui na outra aula, né? Tem alguns textos que a gente pode estar lendo, mas a gente conhece bastante, já é bem habituado com essas expressões sempre associadas, fé e arrependimento, embora elas sejam utilizadas também de maneira separada. Deixa eu dar uma olhada. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com eles, e todos eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, tá? Então, aqui a gente está falando sobre esse ponto de conversão,
tá? Onde as pessoas precisavam se arrepender, as pessoas precisavam de fé. Bom, ela pode acontecer, e aqui é uma das últimas coisas que eu queria comentar, ela pode acontecer de maneira gradual, diferente da regeneração, ou pode ser instantâneo. E a gente deixou dois personagens aí extremamente significativos pra gente, que é Paulo e Pedro. Pedro, em Lucas 22, versículo 32, recebe um ultimato de Jesus. Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então parece que Pedro está andando há 3 anos com Jesus e ainda não se converteu, tá? O pessoal usa muito para dizer, eu não gosto tanto desse versículo, mas o pessoal usa muito para dizer que Pedro não se converteu. O fato de que no jardim do Getsemane, quando Jesus é traído para ser crucificado, ele estava andando armado com uma espada na cintura, ele corta a orelha de Malco, dando a entender que ele não se converteu ou não entendeu os propósitos de Jesus. Ou pelo menos quando ele foge, né, e nega Jesus 3 vezes, dando a entender que ele teria caído ou que ele nunca teria se convertido. Então, quando a gente olha para o personagem de Pedro, a gente vê que o processo de conversão dele foi algo um pouquinho gradativo. Enquanto Paulo parecia ser aquele cara mais radical, teve um encontro com Deus, uma visão, né, uma única visão, e aí Paulo se converte em Atos 9 de uma vez só, né? Embora todos eles passem por um processo de santificação, que é um processo lento, aí sim o processo de santificação ele é um processo lento, né? Eu acho que a gente vai trabalhar ele melhor na outra aula, mas a conversão de Paulo ela parece um pouco mais rápida do que a de Pedro, tá? E assim como a regeneração, a conversão ele também é um condicional para a salvação. Não dá para ser salvo sem arrependimento, né? Então, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, aqui é falando sobre as crianças, mas falando sobre conversão, se não vos converterdes, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Tá? Então, a conversão, ela é o ato externo da regeneração. Enquanto a regeneração ela é algo que acontece por dentro do homem e ninguém vê, ou melhor, você pode notar através dos frutos da pessoa, a conversão ela é um ato externo, obrigatório. A pessoa ela precisa mudar de vida, mudar de conduta, né? Era o tema da pregação aí dos discípulos. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha, só se eu coloquei. Eu acho que eu não coloquei. Mas, de uma maneira geral, o arrependimento, na verdade, né? Que é seguido pela conversão, que é uma das bases. Fé e arrependimento são as bases aí da conversão. Era extremamente pregado por João Batista, por Jesus, pelos 12. Os profetas do Antigo Testamento reclamavam uma conversão do povo. Enfim, desde que o mundo é mundo, Deus anuncia a necessidade do homem se arrepender, ter fé, para que ele possa se converter de verdade. Tá? Então, como eu disse, são temas que são ligados. A gente falou sobre regeneração, conversão. Conversão é baseado em fé e arrependimento, que a gente já falou na outra aula. E a gente vai finalizar falando na próxima aula sobre os outros tópicos que ainda faltam. Se eu não me engano, como a gente já comentou, propiciação, reconciliação, santificação, justificação, expiação e redenção. Tá? São 3 tópicos aí que a gente vai dar uma resumida, uma pincelada sobre eles, todos fazendo parte do processo de salvação do homem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.